Olá, Beleza. pessoal, tudo bom? Aqui é Tamires Mascarenhas e a gente hoje tem um convidado especial. Ele vai estar falando um pouquinho sobre como introduzir atividade física na rotina diária de uma vida agitada, que acho que é a vida de todos nós, né? Uma vida já cheia de compromissos, tanto pessoais, né, quanto profissionais. E aí a gente convidou esse professor, ele é um profissional de educação física, o nome dele é Bruno, vou deixar ele se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre ele e sobre o tema conosco. Muito obrigada, Bruno, por ter aceitado o nosso convite, doando seu tempo para nós, é uma oportunidade muito especial para nós poder te ouvir. Valeu. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que vão estar assistindo aí. É, Agradecer o convite, é uma responsabilidade, né? Eu fiquei muito feliz com o convite e desde o do momento que você me mandou a primeira mensagem, assim, a gente passa vários filmes na cabeça em relação a qual o caminho seguir, porque a atividade física, ela tem várias vertentes e a principal delas é a pessoa entender que não existe um momento da vida que a atividade física ela não seja importante. Não existe uma fase que a gente pode dizer assim, nessa fase da vida eu não preciso mais da atividade física. Não, ela tem vários caráteres, várias propostas ao longo da vida, desde o nascimento até a morte. Então isso já nos dá uma responsabilidade grande e uma felicidade de poder trabalhar com você esse tema, tá certo? Eu sou professor de educação física, eu estudei de 98 a 2005. Então, eu fiz a graduação e já emendei na pós-graduação. A minha história de vida na educação física, ela já tem tudo a ver com o tema, quando eu liguei para você, para a gente saber qual é o público-alvo. Quem são as pessoas que vão assistir um vídeo com essa chamada de a importância da atividade física nos dias de hoje, né, com a rotina apertada que a gente sabe. Então, a minha história de vida, ela começa com uma mudança de ramo de atuação. Eu já estava matriculado num curso técnico em enfermagem. Com 18 anos, eu já tinha matrícula nesse curso. Antes desse curso ser iniciado, eu fiz uma prova, né, para graduação em Educação Física e eu passei para o segundo semestre de 98. E aí eu fui lá nesse curso técnico e dei baixa, falei, ó, não vou vir fazer, aí, né, falei que não ia fazer e entrei para a Educação Física em 1998, desde então eu estou atuando na área. Hoje em dia, a gente tem que dar graças a Deus da gente estar ter uma graduação, ter uma profissão, está atuando nela, porque a gente sabe que muitas pessoas têm desvio de função. A pessoa é formada em uma área, né, mas está atuando em outra, por uma série de fatores. Então, assim, eu vejo como um ponto bem positivo, eu atuo na área, o que me chamou a atenção nesse tema que você me fez o convite, é porque, junto de estar atuando na área, eu vivo o esporte todo dia. Eu tenho que viver o esporte para poder conseguir transmitir para as pessoas, tá certo? Então, como professor, nós somos formadores de opinião, né? Então, eu formo uma opinião no esporte hoje para pessoas de vários segmentos. Já trabalhei com pessoas que vão do universo de 1 ano de idade a 99 anos de idade. Então, é uma amplitude bem grande, né? Entende? Então, assim, o meu relato de experiência em relação a esse tema e as pessoas que vão assistir o vídeo é exatamente esse. Você, ou mudando de área, ou atuando na própria área profissional, a atividade física ela vai te ajudar em várias situações. Mas a base de tudo eu coloquei aqui, que eu tenho a minha colinha aqui, eletrônica, é consultar um médico. Por que consultar o médico? É o médico que vai dizer para a gente quais são os níveis de atividade física que a gente pode fazer. Porque a atividade física, ela vai mexer com o organismo e um médico cardiologista, ele vai te dar o primeiro parâmetro. Qual é o parâmetro? De você poder executar uma atividade física orientada, né? Sob a supervisão de um professor. Não é sozinho. É lógico que atividades mais leves, igual caminhada, né? Ciclismo, a hidroginástica, a natação, são atividades moderadas, mas que mesmo assim a pessoa depende de uma consulta ao médico, tá certo? Isso eu coloquei aqui como base para a pessoa procurar uma rotina de atividade física regular. E a atividade física, Tamires, ela passa por uma necessidade. A pessoa sente uma necessidade de buscar uma mudança na vida, tá certo? E aí, essa atividade física, ela vai contribuir de que forma? Né? Ela pode ser tanto como lazer, como meio de transporte. Hoje, pessoas que trabalham entre 5 a 8 quilômetros, né, moram assim, entre 5 e 8 quilômetros do seu local de trabalho,
elas têm a flexibilidade. Pode ir andando, ela pode ir de bicicleta, ela pode ir de patinete, que não seja elétrico, né? Vamos dizer, o patinete elétrico ele entra como uma mobilidade urbana. Mas, assim, em termos de atividade física, é considerado. É considerado. A pessoa fazer uma caminhada de 5 quilômetros não vai atrapalhar. Ah, mas eu consigo já começar a caminhar os 5 quilômetros já no primeiro dia? A atividade física ela vai sendo fracionada. Você começa fazendo 1 quilômetro, depois você passa a fazer 2 quilômetros, e o seu corpo, existe uma coisa em educação física chamada adaptação. O próprio corpo vai adaptando. Por isso que tem que ser orientado, porque quando a pessoa pega para fazer atividade sozinha, ela pode gerar traumas. E aí é o trauma que faz a pessoa criar uma resistência. Se não for agradável, a pessoa não vai querer fazer de novo. Quando você pega uma pessoa que corre 40 quilômetros, ela não começou correndo 40 quilômetros da noite para o dia. Existe toda uma preparação. E essa preparação ela passa pela necessidade da pessoa mudar a rotina de vida. Então vamos lá. Aí, por que eu não optei por um modelo mais visual, mais prático nesse primeiro contato? É só para poder a gente deixar no ar a questão da busca. A primeira questão é a pessoa buscar. Pô, eu quero inserir a atividade. Porque se a gente já entra com um modelo um modelo visual, as pessoas podem assistir achando assim, ali eu tenho a receita para modificar a minha vida. E eu faço avaliação física em academia, o que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte, as pessoas levam 30 anos para uma construção corporal. E no momento em que ela coloca na cabeça que quer botar atividade física na rotina, ela já quer a mudança da noite para o dia. Ela desconsidera aqueles 30 anos que ela levou para uma construção corporal, que é a história de vida da pessoa. Se a pessoa não teve uma história esportiva e decidiu ter uma história de atividade física e esportes a partir dos 30 anos, ela tem que considerar o tempo que ficou para trás e pensar no tempo que vem pela frente. Então, voltando lá na situação os momentos da vida em que a atividade é importante. Quando a gente nasce, a atividade física ela é importante para a construção, ok? Somos crianças, a gente quer construir. Quando passa para a fase adolescente, vem a questão mais social, da inserção social e do esporte como lazer. Na vida adulta, como manutenção, e na terceira idade, ou na melhor idade, outros termos, vem como manutenção de tudo aquilo que foi construído antes. Voltando no exemplo da avaliação física. Às vezes, eu faço avaliação física de pessoas que nunca praticaram. Aí chega lá com 50 anos. Aí eu pergunto assim, você já foi no cardiologista? Você lembra quando você foi? Não, professor, nunca fui no cardiologista. Falo, então nem vá no cardiologista. Não sou eu que estou dizendo que você deve ir, porque agora, se você descobrir que você está com algum problema, vai dizer que fui eu que, né? Vai dizer que fui eu que te induzi a procurar achar o problema. Fica tranquilo, a sua atividade tem que ser moderada e ela vai ela vai crescendo ao longo do tempo. Então, isso é para ilustrar que, uma vez que você tem um histórico esportivo, está buscando inserir a atividade física, ela tem que ser moderada, ela tem que ser sob a orientação do profissional, tá certo? E sob a supervisão do médico. Isso aí são todos seriam o início de tudo, tá certo? E a atividade física, tem uns 2 anos, a gente fez aqui na cidade de Aracruz, nós fizemos uma live, participando de uma live, né, com um médico, e ele falava sobre os pilares da busca da qualidade de vida, e a atividade física é um desses pilares. Ele trabalhou outras questões, né, a alimentação, o sono adequado, e a atividade física, ela passa a ser, não tá legal não, ela passa a ser um dos pilares para a busca da qualidade de vida, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó, o acordar mais cedo ou dormir mais tarde. Qual é o segredo? As pessoas acham assim, eu tenho uma rotina de vida que é muito estressante, eu não tenho tempo. Só que a atividade física, eu costumo dizer que é um tempo que você tem para você. É o seu tempo de melhorar a consciência corporal, sabe? De você se perceber enquanto pessoa, os seus limites, então, assim, você tem que tirar um tempo para você. Um tempo atrás, muitos anos atrás, eu vi numa academia uma chamada assim, 30 minutos de atividade física diário representa 4% do seu dia. Então, se eu pegar 30 minutos do meu dia, eu estou
eu estou entregando para o meu organismo, para a minha vida, 4%, que pode ser considerado pouco, mas eu tenho que pensar a longo prazo. Eu uso um exemplo aqui também, ô Tamires, que a atividade física, ela é como se você colocasse moeda ou pouca quantidade de dinheiro na poupança, todo dia. Você não vai conseguir juntar muito dinheiro em uma semana, mas não é esse o objetivo. Então, o objetivo da atividade física, ele não é a curto prazo. Existem a curto prazo modificações de pessoas que às vezes pode estar muito acima do peso, né? Então aí essa pessoa ela vai mudar rápido, porque está acima do peso, tem algum tipo de situação. Então, para todas as outras situações, ela é a longo prazo. Você tem que pensar naquilo ali o todo dia um pouquinho. Ah, mas eu não tenho tempo. Ou eu acordo mais cedo, ou eu durmo mais tarde. Ah, mas se eu fizer uma caminhada no final da tarde, eu tenho dificuldade de dormir, porque eu fico suado, eu fico com o organismo muito acelerado, aquela coisa toda. Então, tem que ser pela manhã. A vantagem de fazer atividades pela manhã é você tem o dia todo para poder você sentir aquilo ali, se perceber e melhorar o seu dia. Porque o objetivo da atividade física, eu tenho aqui a consciência corporal, melhorar a respiração, a capacidade de concentração. Aí eu vou dar o meu relato de experiência. Eu fiz prova para concurso o ano passado e eu percebi que de todos os outros concursos que eu fiz, esse foi o que exigiu menos fisicamente falando, porque, poxa, você fica ali 4 horas sentado, então a capacidade de concentração e a capacidade corporal acaba auxiliando, porque eu tenho a minha rotina de treinamento. Sou atleta? Não. Estou dando curso para atleta? Também não. Estou dando a minha experiência, porque o esporte que eu vivo hoje é o ciclismo. Eu uso bicicleta para ir trabalhar. Começou da noite para o dia? Não, não começou. A primeira vez que eu cheguei de bicicleta na escola onde eu dou aula, as pessoas me olharam como se fosse um extraterrestre chegando. Tipo assim, acabou de pousar aqui uma nave espacial vindo de outro planeta, sabe? Porque as pessoas não acreditam que aquilo ali é natural. Para mim é natural. Comecei fazendo 32 quilômetros no primeiro dia, que é a distância da minha casa até o trabalho? Não. Eu comecei fazendo 13. E aí, outra situação, as pessoas me abordavam assim, poxa, você já veio da sua casa, você já veio de Aracruz de bicicleta? Eu falei, a criança, fiz esse seguinte paralelo. A criança começa a ler no primeiro dia de aula? A criança não começa a ler no primeiro dia de aula. Ela vai ter, ela vai juntar várias situações, que foi o que eu fiz, e a atividade física, ela precisa disso. Você, todo dia, um pouquinho, porque você vai juntando. E o interessante de tudo é que o organismo é que vai te dando condições de você ampliar isso aí. Então, vamos lá, eu uso bicicleta para poder ir trabalhar. Para mim, isso está atuando na minha área de formação, tá certo? Eu faço a seguinte análise. Quando eu comecei em 2019, a primeira vez que eu fui de bicicleta trabalhar, ali eu era um professor que estava pedalando. Hoje eu me considero um ciclista que dá aula. A, mudou. Mudou o ponto de análise. Porque hoje eu consigo colocar o pedalar como parte do trabalho. Ela já é parte da rotina. Eu tive que me organizar para isso. E voltando lá na live do doutor sobre os pilares da busca da qualidade de vida, ele fala da questão dos 21 dias, que é os dias que levam, na teoria, para você se adaptar. Quer dizer que com 21 dias você já vai estar pronto para qualquer coisa? Não. Quer dizer o quê? Que 21 dias é como se você estivesse dizendo para o seu organismo que aquilo ali já faz parte da sua rotina. A partir daquilo ali, você já está habituado a fazer. Tá certo? Aí agora eu quero que você puxe alguma situação aí para poder a gente contornar aqui, a partir do que eu já falei. Eu achei legal, assim, essa questão de usar o trajeto do trabalho, né, para uma atividade física ou um esporte, no caso, né? Porque às Sim, vezes a gente fala que não tem tempo, mas a gente pode usar isso como uma alternativa também. E aí sim, acaba a gente não sendo tão sedentário, né? sim, sim, porque o sedentarismo ele é um fator de risco, né? Que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender que quando você não faz atividade física, você está assumindo um risco de um acidente cardiovascular. E se você for analisar a quantidade de pessoas que hoje em dia têm tanto AVC como infarto, na faixa de 40 anos, coisa que antigamente era na casa dos 50, 60, 70 anos, hoje em dia já está se trazendo para 40 anos.
porque o ritmo de vida mudou e as pessoas não estão adaptando o organismo ao ritmo de vida, tá certo? Eu tenho, Tamires, um mantra comigo que ela tem a palavra guerra, mas ela é a palavra guerra do ponto de vista eu coloco como guerra de expectativas. Mas o mantra é o seguinte: se você quer paz, prepare-se para a guerra. Tipo assim, o que é a paz? É você conviver bem consigo mesmo e com os outros, né? Só que para isso existe todo um treinamento. E esse treinamento, que é o que eu busco fazer, é encurtar. Condicionamento físico é encurtar distâncias. Quando eu comecei pedalando, eu fazia 13 quilômetros, mas eu sabia que os 100% desse trajeto são 32. E eu não estava pronto ainda. Então, eu vim trazendo o meu organismo para isso. E aí você vai mudando o equipamento. O que é o equipamento? A bicicleta. Eu estou dando esse testemunho da bicicleta porque ela tem várias situações, né? No ponto de vista dessa análise que eu estou fazendo em relação a usar a bicicleta para o trabalho. Usar o equipamento correto e você ir ajustando o seu organismo e encurtando a distância. Isso quer dizer treinamento. Começa lúdico, começa como uma brincadeira e passa a ser um negócio mais sério à medida que eu vou aperfeiçoando as coisas, entendeu? Da questão dos microexercícios aqui, eu coloquei alguns exemplos que seriam de atividades aí, passando aquela situação de consultar o médico e ter a supervisão de um professor. Microexercício. Corrida estacionária, que seria a gente chama de skip, que é uma atividade que pode ser tanto para aquecimento como para condicionamento. A corrida estacionária é correr no mesmo lugar, fazendo o movimento da caminhada, só que um pouco mais acelerado. Eu vou dar esses exemplos aqui só para as pessoas que estiverem assistindo entenderem que é possível fazer atividades em casa. Eu não consigo mesmo sair, não dá para pedalar para eu ir trabalhar, eu não consigo ir caminhando, só posso fazer atividade em casa. Ficou ficou assim, na moda, né, uma herança da época da pandemia, a questão das pessoas não poderem sair para ambientes onde normalmente praticava atividade física, e aí isso passou a ser feito em casa. Então vamos lá. São alguns exemplos rápidos que eu coloquei aqui para 3 vezes na semana sob orientação de um profissional. A corrida estacionária, né, que é o skip, o polichinelo, que é um exercício que vai trabalhar membros superiores, superiores e inferiores e o cardiorrespiratório. Você usar um degrau de escada para simular um step, que é subir e descer, trabalhando a respiração, e o apoio no solo, ou a posição de flexão, que isso no militarismo eles chamam de empurrar o mundo, né? Que é você, na posição com os braços esticados, você vai ficar paralelo ao solo. Esse movimento chama posição de flexão. Mas, Bruno, eu já posso começar a fazer isso aí em casa? Sem a orientação do profissional, você já está sabendo aí desde o começo que eu estou falando que deve se buscar, porque cada organismo ele tem uma história de vida diferente. E, às vezes, o que a gente está pensando aqui pode ser totalmente diferente do que a pessoa está assistindo, e aí a gente consegue fazer adaptações. Então, esses microexercícios seriam esses exemplos que eu tenho para passar aqui. Da questão de buscar uma rotina de atividade física, a gente passa a criar hábitos saudáveis. Uma vez que a pessoa já tem, ela colocou na rotina dela que a atividade física vai passar a ser realizada, ela já busca, por natureza, se alimentar melhor, beber mais água, comer mais frutas, diminuir gordura, diminuir açúcar. Isso já é o organismo que já pede para você ingerir um combustível de qualidade. A alimentação é o combustível. Como que eu faço para perder peso? Eu perco peso quando eu tenho balanço energético negativo. Eu gasto mais energia do que faço ingestão. Então, eu gasto mais combustível do que coloco combustível. Se você não faz atividade e está sempre com o balanço alto, isso vai acumular em algum local, tá certo? Então, assim, criação de hábitos saudáveis, em atividade física, por que a gente recomenda a questão do contato com a natureza, utilizar parques para fazer caminhadas, ou para fazer um ciclismo, ou ir na beira da praia para fazer uma caminhada na areia ou no calçadão? Por que tem essa mágica do contato com a natureza? Porque a natureza, ela não cobra nada da gente. Aí, por que a gente harmoniza quando chega na natureza? Porque ela está ali e é ela que está sofrendo impactos. Então, é a gente que tem que ter a consciência de que, ao ter contato com a natureza, não gerar impacto.
não deixar lixo para trás, não deixar garrafinha, não jogar papel, porque a natureza ela não cobra nada. Ela só precisa que você esteja ali. E por que a gente se sente bem? A gente respira o ar melhor. A gente sente que, de fato, somos parte daquilo ali. E a rotina de vida faz a gente esquecer, faz a gente deixar ficar full time, né, o tempo todo. Eu vou dar mais um relato de experiência em relação aqui em casa. Com a minha esposa, eu também tive um bom diálogo com ela, para não dizer embate, aí a gente, né, diálogo, mas foi um embate. Por que foi um embate? Porque na cabeça dela ainda não tinha consciência de que a atividade física que eu estava querendo que ela passasse a praticar é um momento para ela. Porque se você deixar, a mulher quer trabalhar e também quer ser mãe, quer ser boa profissional, e aí vai só acumulando, e parece existe alguma magia aí, que a cobrança feminina é bem maior do que a masculina. Por mais que as mulheres se cuidem mais, né, vai ao salão, faz a unha, faz cabelo, faz sobrancelha, e tipo assim, a mulher ela vai se cuidar do ponto de vista da estética, mas eu falei para ela, ó, você precisa tirar um tempo para você. Ah, mas isso vai fazer diferença? Primeiro, faça a prática e depois você venha me dizer se isso faz diferença ou não. As pessoas precisam colocar na cabeça que a atividade física é um momento que ela tem para ela. É um momento. Por que bicicleta para mim é uma mágica? Porque é aquele momento que eu já dei as minhas aulas e eu vou pegar a bicicleta para voltar para casa. Então eu tenho um outro expediente de trabalho. E ali você esquece de tudo. E ao mesmo tempo que você esquece de tudo, você vai fazendo as reflexões sobre como foi seu dia, como será o dia seguinte, como que foi minha aula, como que será a minha próxima aula, o que, que eu preciso mudar, como que eu faço para melhorar em termos de... Eu não sou atleta, então não preciso melhorar a performance, mas para mim, performance é postura correta, não sentir dor e otimizar o tempo. O que, que é otimizar o tempo? Eu não posso levar 3 horas para fazer um pedal para ir trabalhar, porque é humanamente impossível levar 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Então eu tenho que otimizar o tempo. Ah, mas então o Bruno está dizendo que se eu pedalar 3 horas para ir trabalhar, não está valendo. Se você consegue adaptar a sua rotina de vida para isso, ok, tá certo? O importante é a pessoa ter as percepções de que a atividade física ela é um ponto de mudança. Ela é um ponto de mudança. E alguns anos atrás eu li até um artigo que é da sua área, que é da psicologia, e a chamada dizia assim: algumas pessoas vão preferir morrer do que buscar mudança. Isso para nós não é legal. Não é legal. Buscar a mudança, ela começa com micromudanças. Já foi o tempo de dizer assim: você está de ônibus, desce 3 pontos antes da sua casa para você poder chegar em casa caminhando, né? Hoje em dia a gente já sabe que é pouco. Tipo assim, a rotina de vida ela é muito exigente e a gente não está dando condições do organismo de conseguir absorver tudo isso. Demanda de rede social, é, autocobrança, né? Tudo isso. As pessoas precisam de buscar a atividade como forma de melhoria pessoal. Existe um tipo de abdominal que chama pedal, né? É como se você vai deitar de barriga para cima e vai flexionar e esticar a perna na posição como se você estivesse pedalando, mas você está deitado, correto? Então ali você já está trabalhando o abdômen também. Existe uma série de atividades. E aí eu vou até fazer uma proposta para você, que eu não sei a nível de qual é quais as pessoas que a gente vai atingir, mas a proposta é a seguinte: se no futuro a gente for fazer um outro modelo de chamada assim para vídeo mais prático, aí as pessoas deixaram ou curtir ou comentar no vídeo. Tipo, eu Beleza. quero, eu aceito, é um desafio, vamos pensar nisso. E aí, a partir do momento que as pessoas sinalizarem que querem ampliar isso aí, a gente parte para um modelo mais visual. Eu tenho um Beleza. modelo de aula que é para trabalhar à distância, e é um modelo de aula que é baseado na calistenia, que é um termo do passado, mas que é utilizado agora. Eu costumo dizer que o mundo de hoje a gente vive as tecnologias do passado com nomes novos, né? Tipo assim, a calistenia ela é bem medieval, porque são exercícios que são utilizados com o peso do próprio corpo. O peso do próprio corpo. Você não vai precisar usar outros pesos, né, outras ferramentas. O próprio organismo da pessoa já é um instrumento para começar. É fácil? Não, não é fácil. Mas em atividade física, nunca é uma história que começa pelo fim, nunca é uma história só de sucesso. Ela tem intercorrências, ela tem situações em que eu vou precisar planejar e eu vou precisar conhecer a história de vida da pessoa. Por isso que eu digo
desde o começo da questão da orientação, para a pessoa não pegar. É possível fazer. Isso a gente já vai deixar no ar. É possível treinar em casa? É. Você, igual eu dei os exemplos aqui, corrida estacionária, polichinelo, o agachamento, que começa o agachamento fazendo um agachamento na cadeira, para depois passar a ser um agachamento livre, né? Uma isometria de agachamento na parede. Poxa, o professor falou um monte de coisa, mas não mostrou nada. Não é esse o objetivo nosso hoje. Vai ficar Hoje, só. A gente está jogando a isca. Agora não. A gente está só jogando a isca. E aí, se colar, colou. É lógico que, pelos exemplos que a gente está dando aqui, a gente quer que as pessoas busquem, né? Quando a gente monta um tipo de trabalho desse, a gente quer que as pessoas busquem a mudança. E, Bruno, qual é a diferença de alongamento para atividade, para essas microatividades? O alongamento, a gente vai considerar ele como uma parte do exercício. Vamos lá. Aquecimento e alongamento. Durante muito tempo ficou aquela mística. O que vem primeiro? É como se você perguntasse o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não. 10 anos atrás era um tipo de conceito. 10 anos depois era um tipo de outro. 20 anos atrás era um tipo de conceito. O que a gente pode dizer hoje? O que é o aquecimento e o alongamento? Você está mandando mensagens para o seu organismo de que você vai precisar dele para uma atividade que vai demandar sangue. O cérebro nosso comanda todo o restante do corpo. Então, aquecer e alongar, o cérebro já entende. Poxa, ele vai fazer uma atividade, então eu preciso mandar sangue para as partes onde ele precisa. Se é uma atividade de corrida, você vai aquecer e alongar o quê? Membros inferiores, com mais ênfase. Mas o organismo, a gente vai pensar o organismo como um todo. A gente só separa por questões didáticas. Mas na hora de que a atividade física ela começa, está tudo englobado. Então, vamos lá. O alongamento, ele é uma parte da atividade física. Eu vou fazer uma caminhada de 20 minutos. Eu faço a caminhada, eu posso alongar antes da caminhada, realizar a caminhada e alongar depois. Tem pessoas que gostam de alongar antes, tem pessoas que gostam de alongar depois. Aí a diferença de alongamento para flexibilidade. A flexibilidade ela vai passar o ângulo do que você está alongando. Eu estou alongando o braço. Então existe um ângulo articular. Quando eu vou até o limite do ângulo, aquele ângulo ali é alongamento. Quando você força um pouco a mais, você passa aquilo ali, aí já passa a ser um trabalho de flexibilidade. Tá entendendo? O segredo Sim, de tudo. legal, legal. Bacana? Aí eu tenho aqui uma situação aqui que se chama exemplos inspiradores, que seria o relato de experiência de pessoas que fazem a prática e que são exemplos para nós. Bom, existe a expressão que diz que a fruta não cai longe do pé. O meu pai, ele é professor de educação física. Meu pai tem 70 anos e 43 anos de aula numa instituição militar. Então, ele é formado em educação física para dar aula em instituições militares. Então, ele trabalha com a atividade física em instituição militar. Isso, mesmo sendo militar, ele sempre fez corrida de rua e ciclismo. E mais para frente ele passou a fazer triatlon, que aí é um triatleta, o que ele realiza? Natação, ciclismo e corrida. São as 3 modalidades em uma única prova. Ele passou a fazer isso aí. Quer dizer que ele lá, quando eu era criança, ele me colocou para fazer isso? Não. Você vai vendo seu pai fazendo, e aí quando a educação física entrou na minha vida, eu passei a entender os esportes do ponto de vista do que eu tinha em casa, que era o modelo visual do meu pai. Então, entra como um exemplo de uma pessoa que faz a prática de atividade física. Uma outra situação aqui que eu tenho é que, quando eu trabalhava na rede municipal da Serra, que eu ia trabalhar de carro, eu pegava um trânsito muito grande, né, para chegar até a escola, tinha um professor que dava aula nessa escola e que ia de bicicleta. Isso há 11 anos atrás. E aí eu vi aquele professor dando aula de educação física e eu coloquei na minha cabeça, poxa, um dia eu quero conseguir ir trabalhar de bicicleta. E aí é isso que o tempo passa, a mesma distância que eu andava de carro há 11 anos atrás é a mesma distância que eu ando de bicicleta hoje. É como se você estivesse fazendo um propósito de vida. Poxa, eu quero aquilo para minha vida, e os pensamentos foram conspirando para que, na prática, isso tivesse acontecendo hoje. Entendeu? Então, é com a bicicleta que eu me identifiquei para utilizar isso como modelo de trabalho. Algumas pessoas, Tamires, me perguntam assim, poxa, você não já pensou em mudar para uma escola mais perto da sua casa? Eu costumo analisar isso aí como
a busca pela zona de conforto, né? As pessoas que trabalham perto de casa, para elas é confortável. Eu posso dizer para você que, para mim, nem todo dia eu quero pegar a bicicleta e ir trabalhar. Nem todo dia eu quero ir pedalando. Não, eu não tenho que dizer, eu não tenho como dizer para você que todos os dias eu vou feliz. Só que os dias que eu sei que eu vou porque eu preciso daquilo ali, que eu não quero pegar o carro, eu tenho a opção de pegar o carro para ir. Eu tenho a opção. Mas eu opto por ir de bicicleta porque já faz parte da minha rotina. Mesmo não chegando lá tão feliz igual as pessoas imaginam. Trabalhar perto de casa seria confortável, é uma zona de conforto. Só que muitas vezes é essa zona de conforto que faz a gente não buscar as mudanças, as micromudanças, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui de um livro que chama Ponto de Inflexão, que esse termo, ponto de inflexão, é o ponto onde as pessoas param e dizem assim, não, daqui eu preciso tomar um rumo diferente. É como se você estivesse numa estrada e você tivesse um cruzamento para você escolher se você vai para o lado direito ou esquerdo. Tá certo? Então, fica o meu testemunho aí, o meu relato de experiência em relação à atividade física e à mudança pessoal. Assim, a bicicleta entrou muito na minha vida também na época da pandemia, que eu não podia ir para academia, aquela coisa toda, e aí foi um momento que eu tirei para mim, tipo, sair de casa às 5 horas da manhã, escuro ainda, com lanterna e tudo, e 6h30 já está de volta. Criança pequena em casa, demandas familiares, né? E a gente tentar administrar aquilo ali, que foi fazer bloco de atividades, trabalhar nesse formato à distância. Então, assim, é, nunca vai ser fácil. Não, eu gosto de trabalhar dessa forma, de que não adianta a pessoa achar, poxa, eu vou começar a fazer atividade física, mas vai ser bem legal. Nem todos os dias vai ser legal. Se você quer resultados, você precisa ter uma entrega, tá certo? Às vezes a pessoa se acomoda naquilo de que vai ser fácil e não vai. Ter Mas isso constância, né? então, exatamente. Mas isso quer dizer que eu não vou ter esse enfrentamento, eu não vou buscar evoluir, avançar? Não, você vai buscar evoluir, avançar. Mas já sabendo que tem gente que fala assim, mas eu vou ficar suado. Bruno, mas você vai de bicicleta, como você faz? Pô, eu tenho que chegar mais cedo, eu tenho que tomar banho, eu tenho que mudar de roupa. Tem uma série de fatores. Mas e se o pneu furar? E se você for atropelado? Pô, mas é perigoso. Tá, sabe? Parece assim, eu de uns tempos para cá, eu comecei a fazer a seguinte análise. O ser humano ele está se especializando muito em arrumar desculpa. A gente consegue desculpa para tudo. Pô, você vai chegar suado, a estrada é perigosa. Cara, o trânsito ele é um diálogo. As pessoas hoje já identificam, já tem tanto tempo que eu faço esse caminho que as pessoas já buzinam, eu nem sei quem são, mas eles sabem que eu estou fazendo aquele trajeto todos os dias. O trânsito é um diálogo, eu estou ali ocupando um espaço. Mas eu não estou enfrentando ninguém. É lógico que a bicicleta você precisa estar no cantinho da pista, você tem que se comunicar com as pessoas, você precisa ver e ser visto, tá certo? Sim. Então, buscar um trânsito também mais humano, a bicicleta também ajuda a gente a dialogar com os motoristas, porque a gente não está ali ocupando um espaço, enfrentando os motoristas, a gente só quer dividir espaço. E não é. Já foi o tempo de dizer assim, é um carro a menos na rua, está poluindo menos. É bem mais do que isso. É bem mais do que isso. É uma questão de legitimação e ocupação mesmo, e busca de mudança. Então, eu busquei mudar minha vida com bicicleta, mas a pessoa pode mudar a vida andando a pé, fazendo corrida, tá certo? Fazendo natação, fazendo uma série de outras atividades de baixo impacto. O que fica para nós aqui nesse bate-papo a questão é buscar a mudança. Sentir que a atividade física realmente vai ser um exemplo de mudança de postura e você poder dar esse relato para as pessoas. Bem legal essa questão de atividade física é um tempo para você, né? Tipo assim, para si, para você se dedicar a você mesmo, isso é muito bom. Que Sim. você tem dificuldade de tirar um tempo para si, né? Assim, nesse caso. E isso é muito bom. E nessa chamada de dias que são muito intensos, né? As pessoas que têm jornada dupla ou até tripla, né, de trabalho, quando você utiliza o esporte como um meio de transporte, ele já está. Porque tem aqui na cola aqui uma questão de espaços ocultos, né? O que são os espaços ocultos? De repente é o pela manhã, o na hora do almoço ou à noite, né? Então, tem dentro da agenda, você pegar a sua grade de agenda e colocar assim, eu consigo fazer isso funcionar quando? 3 vezes na semana. Que comece com um dia na semana, Tamires. Às vezes as pessoas não começam porque acham que tem pouco tempo, mas tem o sábado e o domingo, né?
o sábado e domingo, né? As pessoas não trabalham 7 dias na semana. Eu posso pegar só o sábado e domingo, né? Mas aí existe aquela situação. É atleta de fim de semana? Não. É exercício moderado, sob supervisão do profissional de educação física. Ah, eu comecei fazendo uma vez na semana, eu vi que o meu organismo ele pediu mais, aí eu consegui ajustar para 2 vezes na semana. A atividade ela começa individual, mas ela pode passar a ser em grupo, né? Por isso tem grupos de corrida. Vamos lá, vamos chamar um exemplo, vamos dar um exemplo aqui, grupo de corrida. Por que algumas empresas estão investindo já de uns tempos para cá em ter um grupo com a camisa, com os patrocínios ou com a camisa da empresa, e aí você vai lá na Orla, em Vila Velha, ou em Camburi, em Vitória, ou grandes centros, né? Várias cidades, e aí tem as pessoas praticando corrida com o professor lá orientando e a camisa da empresa. É a empresa investindo no funcionário, porque ele sabe que a atividade física ela vai fazer a pessoa se sentir melhor e levar melhor o dia a dia. Aí vai ter gente que vai analisar assim, a empresa só pensa no dinheiro, está fazendo os caras ficarem bem de saúde porque não quer que o cara pegue atestado, porque quer que o cara rende melhor no trabalho. Gente, o importante é que está sendo oferecido. O importante é buscar. Qual é o objetivo daquilo ali? A gente não pode ficar preso a esse tipo de análise. O importante é oferecer. Hoje em dia, existe orientação, para isso que tem as academias abertas, né, as academias ao ar livre, que não é um projeto daqui do Espírito Santo. O governador foi em uma atividade em outro estado, e na inauguração, e falou, pô, eu vou levar isso para o Espírito Santo. E trouxe. São as academias ao ar livre. Ah, como que faz? Você tem que procurar o professor lá e ver como que é a inscrição sua para poder fazer aquele tipo de atividade. Então, existem atividades gratuitas. Isso eu estava até no bate-papo com o meu primo, antes da gente gravar isso aí, que é a situação de o que eu posso fazer que eu não preciso ir para a academia, que as pessoas ficam, muitas pessoas têm essa barreira. Poxa, para eu fazer atividade eu preciso ir para a academia, eu não gosto de um espaço fechado, pessoa suada, gente que já está ali há muito tempo e vai ficar com vergonha por causa da exposição do corpo, né? Então, tem todo um caminho, Tamires. Por isso que eu volto na metáfora das estradas. São várias as estradas. Vamos procurar a estrada que faça bem para nós. Porque uma vez que a gente está se sentindo bem fazendo atividade, isso reflete para outras pessoas. A gente passa a multiplicar isso aí. E passa a ser exemplo para outras pessoas que viram que você começou a fazer e vão começar a fazer também. Tá certo? Verdade, verdade. Muito obrigada, Bruno, por compartilhar aí sua experiência, todo o seu saber profissional também. Foi muito proveitoso e com certeza a gente vai querer mais. Tá bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero ter deixado aqui uma faísca do que é a atividade física. Porque a atividade física ela precisa de retroalimentação, né? Da Sim, questão da sim. autorregulação. Tipo assim, eu busco a mudança, mas eu quero essa mudança para mim e eu preciso de uma manutenção disso aí. Então, isso aqui é só uma faísca, é um convite. E aí, quem comprar essa ideia aí vai levar à frente. Obrigadão, Tamires.